qual o legado do Oscar Niemeyer para a arquitetura mundial? E que outros arquitetos brasileiros interessam a vocês, Eduardo? Bom, vou começar pelo fim. Sim. O Niemeyer é mais difícil. Eu interessa-me muito um arquiteto que está na flor da idade a produzir, cada vez mais lúcido, se calhar, que é o Paulo Mendes da Rocha. Interessa-me porque não consigo separar a parte estética e ética. Mas eu digo isto não é por estar aqui no Brasil, ou por ser meu amigo. É porque me interessa aquela linha, a maneira dele pensar. E segundo, é um arquiteto que eu acredito. E quando disse, eu gosto da arquitetura do Paulo, quase que a copio. Até já copiei, por acaso. Num crematório. Copiei, quer dizer, uma maneira de dizer, inspirei-me. E o Paulo faz esta coisa maravilhosa que é uma escola. Tem pouco a ver até com, se calhar, com o Niemeyer. Também me interessa que é uma escola paulista que vem do Artigas e outros, não vou citar. É uma escola muito baseada na estrutura. E, portanto, mantém muito claro que é uma coisa que a arquitetura precisa hoje, o triângulo material, sistema construtivo e linguagem. Quer dizer, as vogais e as consoantes fazem um código que é o português, que depois há escritores, como o Graciliano, que constroem uma linguagem. E interessa muito também as primeiras obras do Niemeyer. Primeiro, porque faz parte de um movimento que me interessa, que não é o movimento heroico do movimento moderno, como o Corbusier, que dizia a casa é uma máquina para habitar. Aquele modernismo radical e heróico. Mas rapidamente o Corbusier percebeu que não era assim e começou a fazer casas indianas na Índia, a estudar os palácios indianos para fazer Chandigarh. É possível, e bem, ser universal e local. E demonstra uma coisa que é um bocado o segredo, já que vamos acabar da arquitetura, é que somos obrigados a ser locais, porque senão as coisas não existem, e têm que ser percebidas pelo coletivo e o anónimo, e somos obrigados a ser universais, senão tornamos banais e ninguém repara em nós, e não serve para nada. Isso o Niemeyer fez brilhantemente. Bom, eu concordo inteiramente com relação ao Paulo Mendes da Rocha. E eu estou feliz que você tenha falado dele. Eu concordo que ele representa algo, aliás, algo muito profundo na arquitetura brasileira, que tem uma importância gigantesca e que não aparece na obra do Niemeyer. Há muitos outros excelentes arquitetos do Brasil hoje, e eu não sei se nenhum deles representa a profundidade do trabalho dele. O Isai, o Weinfeld, o Kogan, são pessoas cujo trabalho eu admiro muito. Mas, no entanto, a sombra do Niemeyer é tão grande que, por muitos anos, isso convenceu o mundo de que não havia nenhum outro arquiteto no Brasil. Acho que a tragédia disso é o fato de que, até pouco tempo atrás, a maior parte das pessoas não conhecia a Lina Bo Bardi, que, na verdade, é uma das maiores arquitetas do século XX. E ela sofreu, na verdade, duas formas de discriminação. Uma foi a discriminação pelo fato de ser mulher, e a outra, como todos os outros arquitetos no Brasil, o fato de que ela estava sob a gigantesca sombra do Niemeyer. E isso fez com que ela não fosse tão conhecida no mundo inteiro como o seu talento mereceria. Isso agora está começando a mudar, o que é ótimo. Estamos começando a ver o Niemeyer como uma figura histórica e não como uma figura no presente, que é essa sombra gigantesca sobre todos os outros. Eu concordo com o Eduardo, que, aliás, o Eduardo estava sendo extremamente diplomático, falando sobre as primeiras obras do Niemeyer, que certamente são as melhores e que tem uma qualidade específica que mais ninguém no movimento modernista dos 30, 40 e 50 tinha, que é a capacidade de combinar o rigor modernista com uma certa sensualidade
uma certa beleza sensual, que é uma característica especificamente brasileira e que o Niemeyer era para a arquitetura como o jazz brasileiro é para o jazz. É mais suave, mais voluptuoso. E eu não acho que a maior parte da arquitetura do Niemeyer consiga chegar a esse nível de profundidade ética alcançada na obra do Paulo Mendes da Rocha, cujo trabalho, exatamente como o seu, aliás, Eduardo, lembra o trabalho do Louis Kahn. A gente não sente isso no Niemeyer, essa profundidade. Há, no entanto, essa suavidade, essa composição que aparece na obra dele e que produziu alguns edifícios fantásticos, principalmente os primeiros, mas que foi diminuindo ao longo dos anos. E eu acho que a tragédia do Niemeyer, de certa forma, quer dizer, claro que ninguém que vive até 105 anos não pode nunca ser uma tragédia, claro, isso é sempre uma maravilha, né? Mas a tristeza do Niemeyer é que ele começou, depois de um certo tempo, a acreditar na própria lenda dele mesmo e a se copiar a si mesmo, ao invés de tentar avançar, entrando em caminhos novos. E muito do trabalho dele tardio é uma paródia do trabalho do início. Portanto, o Niemeyer foi tanto a melhor coisa que poderia ter acontecido para a arquitetura brasileira e, ao mesmo tempo, a pior coisa que poderia ter acontecido com a arquitetura brasileira, porque ele tornou as pessoas conscientes da arquitetura brasileira no mundo inteiro, mas, ao mesmo tempo, ele deu a impressão errada ao mundo todo de que o sol nascia e se punha em torno do Niemeyer e que só havia Niemeyer.